Ó, agora, seleção brasileira, hein? Ancelotti apresentado ontem. Aliás, você acompanhou tudo aqui no De Primeira. Mostramos tudo ao vivo, 3 horas de programa. E claro, hoje o Ancelotti chega aqui de novo, porque é pauta no nosso programa. É o dia seguinte, né? Depois Ele das tá boas-vindas. trabalhando, viu? Agora começou o trabalho de fato. Começou a trabalhar e vai assistir jogo hoje. Hoje já é. Vai no Engenhão. O Botafogo, né? Vai ver. Tem Igor Jesus ali para observar, tem jogadores ali para ele dar uma olhadinha, né? Um amigo meu disse assim, pô, ele vai ver muito jogo ruim. Será que eu fiz uma boa coisa? Não, mas aí poxa, aí o pessoal também já tá, né? O cara mal chegou, já tá pichotando, né? Vai ver jogo ruim do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores. Falei, aí o meu contraponto foi, mas lá na Europa só tem jogo maravilhoso, né? Pega lá o Almeria e Girona. Os adversários do Real lá. Almeria e Girona deve ser maravilhoso de ver, né? Meu Deus do céu. Chama o Igor, pronto. Chama o Igor. Aí, André Renan manda nesse programa. Cadê ele? Igor Siqueira. Igor Siqueira, meu amigo, vamos analisar o look. O que são essas taças aí? Camisa de quê hoje? Hoje tá de camiseta, tá mais despojado, tá mais descolado. Ancelotista. Só a Copa do Brasil aqui, os modelos antigos aqui da Copa do Brasil. Aqui a camisa faz referência aos modelos da taça aí, da competição. Uma camiseta temática no programa de hoje. Com seus óculos peculiares sempre. Igor, chega mais, meu amigo. Primeiro, você esteve ontem, acompanhou tudo lá. Não esteve no De Primeira, é importante a gente ressaltar isso, viu? O Igor deu uma baita fugida ontem. Não, ele teve no De Primeira com a pergunta dele ao vivo. É verdade, teve essa participação. Esse momento, a audiência subiu na hora, foi assim, auge da entrevista. É isso aí. Igor, como é que foi acompanhar esse dia de ontem e agora o dia seguinte também, né? Ancelotti, agora sim, começando o trabalho duro, tem que arregaçar as mangas, até porque tem muito trabalho pela frente. Como tem sido essa rotina dele desde que chegou ao Brasil? Vou começar por hoje. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, André. Amigos que estão com a gente aqui no canal UOL. Hoje foi dia de conhecer o escritório, né? Ancelotti foi lá para a sede da CBF com a sua comissão técnica. Estão aí o Paul Clement, que ele é inglês, não confundir com o sobrenome que pode induzir a gente a achar que ele é francês, e o Simone Montanaro e também o Francisco Mauro. Então, são os 3 membros da comissão técnica do Ancelotti que já estão aqui no Brasil junto com ele. E hoje foram apresentados a toda a estrutura da CBF, na sede da Barra da Tijuca, a famosa sede. Passaram lá no museu, viram todas as taças, viram todas as referências lá, as estátuas de cera do Pelé e da Marta, e subiram lá para os andares, para o andar respectivo, né, da diretoria de seleções, segundo andar da sede da CBF, e aí foram apresentados, introduzidos ao ambiente lá, com Rodrigo Caetano, Ciceroniano, presidente Samir Chaves, então todo mundo sendo apresentado a esse momento ali, nesse momento de conhecer os escritórios. Hoje, o André já falou aí, né? Ancelotti, mais tarde, vai com o Rodrigo Caetano para o jogo do Botafogo contra a Universidade do Chile. Eu também vou. E amanhã ele deve ir também para o jogo do Flamengo contra o Deportivo Táchira. Eu também vou. Então, vamos continuar atrás do Ancelotti para ver os movimentos dele nessa imersão. Inclusive, a gente publicou na manhã de ontem, da apresentação, que ele está disposto, está interessado a fazer essa imersão no futebol brasileiro, conhecendo times, os técnicos, os jogadores, o que acontece por aqui, para ter mais respaldo e ter mais propriedade nas próximas convocações. Essa convocação de ontem, a primeira, né, para os jogos contra Equador e Paraguai, muito na observação ainda coletiva, né, que diz respeito aos jogadores que atuam por aqui, do que a gente falava sempre, né, durante esse processo de escolha do técnico. E o Rodrigo Caetano, o Juan estão observando os jogadores, fazendo a lista, depois o Ancelotti vem para completar e ampliar um pouco esse debate a respeito das convocações. Então, é bem isso, ele tentando agora iniciar os próximos passos, já fazendo questão de introduzir algumas palavras em português nos diálogos com os funcionários, com os diretores, com o próprio Samir, presidente da CBF. Então, é esse Ancelotti que tenta se ambientar ao Rio, ao Brasil. A primeira vez que ele pisa aqui em território brasileiro, já com seu quarto do hotel de alto padrão na Barra da Tijuca, para ficar perto ali da CBF e viver o cotidiano da entidade, enfim, nessas atividades. A gente está vendo um pouco do Media Day que ele teve ontem, abraçando o Canarinho Pistola, abraçando a galera, fazendo as fotos aí com os uniformes da seleção brasileira. Então, o Ancelotti, que agora vestiu a camisa, foi apresentado, ganhou o contrato até 2026 e agora é hora de trabalhar, começar a bater perna por aí nos estádios do Brasil e também bater ponto lá nos escritórios da CBF. Ô, gente, eu vou fingir costume, não. Eu admito que ainda não me acostumei com o Ancelotti ali, com a camisa da seleção brasileira. Caiu bem nele, caiu bem. Não caiu? Caiu bem. Tá elegante. Ele com aquela sobrancelha arqueada dele.
Oi, Às vezes Igor. parece que a gente está vivendo aquele metaverso, né? Aquela realidade paralela. Não é possível que esse cara realmente veio, né? O cara chegou aqui, mesmo, tudo gente. que aconteceu, chegou, tá trabalhando, botou camisa, enfim. Eu acho que não, sabe por quê? Eu não Você não vejo. tem essa sensação, não? Não, sabe por quê? Eu vejo assim, qual é o técnico no mundo, e eu tô falando desses caras gringos, que não gostaria de treinar a seleção brasileira? Eu acho que a gente olha para a seleção brasileira muito com um olhar crítico. Somos críticos de nós mesmos. Eu tô com complexo de vira-lata, é isso? Eu acho que sim. Porque, assim, quantas vezes a gente já não ouviu o Guardiola falando que gostaria de treinar a seleção brasileira? E a seleção brasileira é uma referência para ele, né? porque, ele se baseou na seleção brasileira muito para criar todas as inovações que ele trouxe para o futebol. Porque esses caras, vou mais longe, esses caras, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, esses caras campeões, e aí passa por Neymar, agora essa geração Vini e tal, eles convivem com esse treinador, né? E esses caras falam da seleção brasileira. Imagina como é que é a resenha do treino na reapresentação depois desses caras serem campeões mundiais. Ou depois desses caras voltarem de um jogo que o mundo inteiro viu que a seleção brasileira ganhou. Seja de Copa América, seja de eliminatórias, a repercussão. Então, assim, olhar para a seleção brasileira, né, com esses caras no dia a dia, brilha o olho desses caras. Esses caras querem para o currículo deles. Quando a gente fala Brasil, seleção brasileira, o mundo inteiro respeita. Então, eu acho que não é tanto assim, não. Ainda somos uma referência, André, né? Apesar de estarmos muito machucados, aí, castigados pelos últimos anos, pelo que acontece fora de campo, dentro de campo, mas é a seleção brasileira, mas de qualquer forma é uma lenda que chega, então é interessante ver isso, né? É legal, mas claro, tem esses dois pontos de fato. Ô, Igor. Não, acho que é um sentimento em relação a isso, né? Acho que tem dois fatores aí, né? A nossa distância de qualidade nacional que a gente vive atualmente, né, de futebol, os caras geralmente preferem clubes para viver o topo do topo do topo, e também uma questão financeira que vivemos ao longo de muitos anos, mas que a CBF, com essa dinâmica de fazer grana e juntar 2,3 bi, conseguiu também diminuir, em que pese as confusões políticas pelas quais a entidade passou. Então, essa distância, né, esse surrealismo que a gente estava mencionando, brincando aqui da realidade paralela, acho que vinha muito disso, né? Culturalmente, não recebemos estrangeiros como os chefes da nossa própria seleção, e também dessa distância de valores almejados pela galera que trabalha na Europa e pelo todo o glamour que tem, de fato, né? A Liga dos Campeões e tal, essas competições de topo de clubes que são sempre mais badaladas, geralmente, do que seleções. E acho que o Ancelotti chegou numa fase da carreira também que ele ganhou tanto lá fora, que ele pode, né, dar um tempo ou não almejar tantos projetos em outros clubes, outras oligarquias riquíssimas aí do futebol internacional, né, os Manchester City da vida, alguma coisa em Premier League, ele já passou lá, já ganhou tudo, já foi campeão de todas as top 5 leagues do mundo, e agora embarca nessa missão aqui perto da gente. Nessa sala ali me bateu a nostalgia ali, a sala era do Tite e tal, né? Enfim, agora tá com dono novo. O Ancelotti já está sendo ambientado ali, apresentado aí na imagem que vocês estão vendo, né, pelo Samir, ainda misturando espanhol com português, para o Ancelotti também se acostumar com algumas palavras. Rodrigo Caetano e Cícero Souza aí, o pessoal da diretoria de seleções. E tem também um outro fator que é importante. O Ancelotti está numa véspera de uma Copa do Mundo. E estar numa Copa do Mundo com esse uniformezinho da seleção brasileira é um status de estar no Real Madrid, jogar uma Champions com o uniforme do Real Madrid. Porque a gente sabe, né, que hoje, para o mercado de técnicos, os clubes são mais atraentes para os treinadores, tanto que os grandes técnicos do mundo hoje estão nos clubes, não nas seleções. Mas é claro que é uma honra enorme para ele comandar a maior seleção do mundo numa Copa do Mundo. E ontem mesmo, acho que ele mostrou um pouco isso pela postura, né? Tinha toda essa energia de todo mundo, nossa, o Ancelotti chegou, uma virada de chave, mas ele me parecia também estar se sentindo assim, com essa missão, né, com a importância, com esse desafio, valorizando também este momento de carreira dele. Então, legal, né? Tomara que esse conjunto dê certo. Agora, Renanzito, muito trabalho pela frente. E vai ter que trabalhar rápido, até porque dia 5 já tem jogo contra o Equador lá em Guayaquil, já tem uma viagem. E a lista foi uma missão até mais fácil para ele, né? Porque eram 50 nomes, viraram ali 20 e poucos, 23, mas ele teve a colaboração do Rodrigo Caetano e do Juan na montagem dessa lista. Agora ele vai ter que montar um time. Vai ter que montar um time com 11 aí,
Volta pra cá que o Igor tá fazendo alguma coisa que eu não sei o que é. Tá mostrando aqui a lista, ó. Ele vai fazer um quadro dessa lista. É a lista de convocação que foi distribuída ontem pela CBF. E ele tá... Assinatura do Carlo Ancelotti. A assinatura, o Igor tá muito feliz com esse momento, vai colocar Assinada pelo homem. Aí, ó, ele vai fazer um quadro e botar no cenário dele ali, ó. Junto com... Como é que chama esse Vai pro museu aqui de casa. Como é que chama o... Fuleco. Fuleco. Vai ficar junto aqui com o Fuleco na estante, isso. O mascote. Agora vai ter que montar um time. E aí ele vai ter que ver jogos, né? Vai ter que usar, ele vai ver esse jogo do Botafogo, vai assistir jogo do Vasco, Flamengo também. Como que dá para imaginar essa dinâmica? A gente está vendo aí a convocação de ontem para montar esses 11 que já vão a campo daqui a quê? Uma semana, gente. Uma semana. Eu acho que ele deu uma letra na própria coletiva ontem, quando ele foi perguntado sobre estilo de jogo. E aí quando ele dá uma resposta que para mim foi muito boa e muito promissora para a seleção brasileira, que é do curto prazo, que é para você montar um time com pouco tempo, é que ele se diz ser um treinador que não se apega a um estilo só de jogo. Quando você tem um estilo só de jogo, você se limita a uma coisa só e isso não é legal. Então, assim, ele diz que quando você precisa atacar, você ataca, quando você precisa defender bloco baixo, você defende e você vai se adaptando conforme a sua necessidade. Isso é preciosíssimo. Então, a convocação e a escalação do 11 vai muito assim com o que ele tem de conhecimento dos jogadores. Óbvio que ele vai ter a ajuda do Juan, vai ter a ajuda da comissão, da parte brasileira da comissão técnica. Scout também, né? A galera do scout, os gringos, né, que vêm com ele vão dar o pitaco. E esses caras são conhecidos, né? O mundo inteiro conhece esses jogadores que ele convocou. Então vai ser, não me preocupa isso, o tempo. Eu acho que a questão é ele se acostumar com o trabalho e com a cultura brasileira, que acho que esse vai ser o desafio. Mas até a Copa do Mundo, acho que tem um tempo ok. Eu gostei muito dessa resposta também, né? Que ele é perguntado se ele vai praticar um futebol mais reativo ou mais propositivo. E ele falou, depende da circunstância do jogo, depende do adversário, cada jogo tem ali uma circunstância. E isso pauta muito o trabalho dele, né? De como ele é versátil, de como ele é camaleônico, então isso vai ser legal de ver na seleção brasileira também.